Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 26 de junho de 2025, novamente estamos aqui caminhando pelas Escrituras. É uma alegria enorme podermos meditar na palavra do Senhor e buscarmos nela orientação para nossas vidas. Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor iluminação. Vamos orar? Deus bendito e santo, graças te rendemos, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu de trabalho. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos a nós ofertadas. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos, meu Pai, de te servir, de sermos contados entre os teus servos, mas também, Senhor, de podermos ser alimentados por meio da sua palavra. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor, nesse momento, aclara a nossa mente, nos dê, Senhor, sabedoria, para que possamos, meu Senhor, por meio do estudo da tua palavra, encontrarmos alento, força e disposição para enfrentarmos as lutas do dia a dia. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós leremos do versículo 39 ao versículo de número 44. Atos 27, de 39 a 44. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Queridos, às vezes a luta da vida nos traz um desespero. Nem sempre é fácil encarar determinadas circunstâncias, dificuldades da vida, podem parecer para nós como um caos, como uma bagunça completa, e a gente fica completamente perdido. Nesse momento é difícil manter a fé, nesse momento é difícil enxergar o plano do Senhor, nesse momento é difícil entender o que Deus está querendo fazer. Mas mesmo que nós não entendamos e que não sejamos capazes de compreender o que Deus está fazendo, quais são os seus propósitos, em meio à bagunça que às vezes nossa vida fica, a Escritura sempre nos desafia a confiarmos no Senhor, porque Ele não mente, porque o Senhor é fiel, porque nós podemos confiar plenamente nele, que Ele tem cuidado de cada um de nós. Nesse sentido, meus irmãos, é justamente sobre isso que o texto está nos mostrando aqui. Como uma situação de caos completo, uma bagunça terrível, risco de vida iminente. Nos mostra como o Senhor mantém a sua palavra, mantém a sua promessa, e no final das contas, a única coisa que nos é necessário é crer que o Senhor fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, sobre como a promessa de Deus se cumpre, mesmo em meio ao caos quando nós vivenciamos isso. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele é uma continuação de uma luta que Paulo, junto com Lucas e junto com um bocado de prisioneiros, mais de 200 pessoas, o texto nos diz 270 e poucas pessoas, que passaram no meio do naufrágio. O apóstolo Paulo finalmente estava sendo conduzido para Roma. O texto nos diz que ele era conduzido por um centurião chamado Júlio, e eles pegaram um navio que vinha da região do Egito, que ia em direção a Roma, mas pegaram uma tempestade fortíssima no meio do caminho. Lucas relata essa tempestade com muitos detalhes. O capítulo praticamente inteiro é Lucas contando como foi a batalha. E não foi fácil. Eles foram arrastados para o alto mar, jogados por semanas, 15 dias praticamente sem comer, numa angústia terrível,
medo de morrer, já tinham jogado fora muito do material do barco, tinham amarrado tudo que possível, mas não estava dando certo. No final das contas, já pertinho do final, o texto nos diz que eles estavam tão angustiados que já não tinham mais esperança de nada. E aí surge o apóstolo Paulo diante disso tudo para recobrá-los, dizendo: ninguém vai morrer, porque um anjo me apareceu e disse que ninguém ia morrer. Essa promessa deveria ter animado-os, mas isso não acontece, eles continuam em desespero. Em meio a toda essa angústia e sofrimento, o medo de morrer, eles notaram que estavam chegando próximos a uma ilha. Eles notaram que estavam ficando próximos do mar, de uma arrebentação, provavelmente ouvindo barulho, cheiro, alguma coisa do tipo. Começaram então a se organizar para que eles não afundassem. Então eles soltaram as âncoras de proa, de popa, para prender o navio no chão. Mas no momento, o que aconteceu foi que um grupo de marinheiros tentou escapar com um bote. Paulo alertou que se eles saíssem, não ia ter como essa tripulação sem os marinheiros conduzir o barco, ia todo mundo morrer. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas, soltaram o barco salva-vidas e agora estão todos na mesma condição. Paulo então os anima a comer a partir do versículo de número 33. A angústia deles durante a noite, com medo de bater com esse barco em pedras e todo mundo afundar sem saber nem para onde vai, o texto nos diz que Paulo os animou a comer e eles comeram. E é justamente isso que está aqui no versículo de número 38. Eles comeram e, refeitos da comida, passaram a aliviar o navio, lançando o trigo no mar. Então eles agora estão trabalhando de novo e tentando esperar as coisas se ajeitarem. Está amanhecendo o dia. Esse momento mais difícil que era dessa noite, quando eles notaram que estavam próximos da praia, é que ficou mais perigoso porque eles tinham medo do navio encalhar. Amanheceu o dia e agora veio o momento final desse naufrágio, que vai do versículo de número 39 ao versículo de número 44. E é justamente nesses versículos de 39 a 44 que nós vamos ver, meus irmãos, paulatinamente como Deus vai cumprindo a sua promessa, mesmo que tudo pareça uma bagunça. Tudo vai parecer um caos, mas o Senhor está cumprindo cada uma das suas promessas aqui. E a promessa em especial era que Paulo deveria chegar em Roma. Em segundo lugar, que ninguém se perderia juntamente com Paulo. O texto então vai nos dar, meus irmãos, alguns eventos. Primeiramente, o texto continua nos mostrando o cenário de desespero que eles ainda estão enfrentando a partir do versículo número 39 ao versículo de número 41. Versículo 39 diz que quando amanheceu, eles conseguiram ver a porção de terra que tinha à frente, mas eles não reconheceram a enseada que eles tinham pela frente. Acontece que eles conheciam a ilha de Malta não era uma ilha desconhecida, mas eles nunca tinham passado por aquela região porque não existia porto naquela região. A região que eles estavam da ilha era para eles desconhecida. E lembrem, eles estavam desorientados, já faziam 2 semanas que eles estavam batendo dentro do mar por causa de uma tempestade. O mar estava bravio, mas ao que tudo indica a tempestade tinha diminuído. Eles estavam próximos dessa ilha, mas eles não tinham a menor ideia de que era a ilha de Malta. Mas tem uma esperança aqui. Porque o maior medo quando se chega perto da terra assim, era que o barco se chocasse contra pedras. Se isso acontecesse, ia morrer todo mundo, porque as pedras iam destruir o barco e as pessoas iam cair na água e a água ia bater com as pessoas nas pedras. Essa era a grande preocupação deles. Por isso que o texto diz que eles avistaram uma enseada onde havia praia. Então, do nada, eles viram uma área aberta onde tinha uma praia de areia. Qual o único lugar onde dava para enfiar esse navio? Era justamente nessa praia ali, perto onde eles estavam. E é esse o plano que eles vão ter agora, no versículo número 39. O texto diz que eles consultaram entre si, planejaram, os marinheiros planejaram o que iam fazer. Não dava para manter o barco aqui, porque eles estavam longe ainda da praia, 500 metros mais ou menos. O barco salva-vidas tinha sido solto lá atrás, porque os soldados tinham cortado e soltado o barco. Eles tinham que dar um jeito de chegar até a praia. Qual era a melhor maneira? Empurrar o navio até chegar na areia, porque quando o navio chegasse na areia, eles pulavam na areia e estava tudo resolvido. Era esse o plano no versículo 39. Mas eles estão uma confusão, uma bagunça. E por isso mesmo, no versículo número 40, eles começam agora a se organizar para tentar botar esse navio
de volta no prumo. Eles têm que tomar pelo menos 3 providências, versículo número 40. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. A ideia é de que eles cortaram as âncoras fora. Eles foram lá e cortaram as cordas porque o navio estava preso, lembram? Ele estava preso pela traseira na areia, porque quando eles foram medindo, eles descobriram lá atrás, no versículo de número 28, de que a cada passo o navio estava ficando numa área mais rasa. Primeiro deu 37 metros, depois deu 27 metros, então eles viram que o navio estava chegando na parte mais rasa, e então eles jogaram essas âncoras. Mas agora eles precisavam cortar essas âncoras porque eles precisavam soltar o navio. Não dá para ir puxar simplesmente as âncoras, porque senão o navio ia ficar descontrolado. Então, corta-se as âncoras e deixa o navio solto. Segunda providência, o texto diz que assim, que largando também as amarras do leme. Os lemes eram, na verdade, duas pás, muito parecidas com aquelas pás para remar, duas pás nas laterais que eles usavam para contornar o navio. Quando acontecia qualquer coisa, eles amarravam essas pás na lateral do navio para que ela não ficasse batendo e atrapalhando e ela pudesse provocar até um acidente. Então o que eles estão fazendo agora? Estão desamarrando essas pás para que eles possam de novo controlar o navio. O que eles estão tentando? Eles estão tentando aprumar o navio em direção à praia. Eles precisam ir de frente para o navio. Eles não podem deixar que o navio simplesmente vá de lado, porque senão eles não têm controle e o navio pode ir para uma arrebentação lateral. Então eles precisavam apontar o navio diretamente para a praia. Terceira providência, o texto nos diz que eles alçaram a vela de proa. Eram as velas que ficavam na frente do navio. Essas velas serviam para arrastar o navio. Então eles soltaram as velas porque eles precisavam de impulso para chegar na praia. O navio não ia sozinho chegar na praia, ele precisava ser empurrado. Por isso eles agora providenciaram como o vento voltar empurrado. Lembra, não está mais vendo a tempestade, não existe mais aqueles mastros no meio que eram grandes, mas os mastros da popa ainda existiam e eles precisavam fazer com que essas velas da frente puxassem o navio até a entrada da enseada. E o texto nos diz então que eles foram dirigindo-se para a praia. Parece que vai dar tudo certo o plano, não é? Afinal de contas, eles agora têm o controle de novo do navio. O navio está solto, não tem mais âncora segurando, as lemes já estão funcionando, eles conseguem aprumar o navio e já tem vento que pode arrastar o navio para em direção à praia. Parece que vai dar tudo certo, mas não. Ainda existe uma confusão aqui para resolverem no versículo de número 41. Note que mesmo que exista uma promessa do Senhor, o cenário ainda é de desespero por parte de todo mundo que está ali no versículo 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. Lucas faz questão de dizer que existe um encontro de duas marés ali naquela região. E realmente ainda hoje existe. Chama aquela região de Porto de Paulo, alguma coisa assim. Acontece que como tem duas marés juntando, duas correntes de marés indo para o mesmo lugar, ela junta toda a terra da região, toda a areia e empurra com lama para o mesmo lugar, justamente para aquele ponto da enseada que eles estavam querendo colocar o navio. No momento que eles iniciam a entrada do navio dentro daquela enseada, o piso é muito alto, o navio encalha. E como é uma região que tem, além de areia, tinha muito uma espécie de argila, o navio grudou. Então eles vieram com o navio, quando o navio pegou a frente nessa área, ainda não está na praia, ainda está em mar. Quando o navio pegou essa frente, travou porque a parte da frente subiu nesse barranco de areia com argila e ficou preso. Se ele tivesse ficado todo preso, ótimo, mas não ficou. O texto nos diz que eles encalharam o navio ali, a proa ficou encravada, versículo 41, e ficou imóvel, então a proa não se mexia, a frente do navio não se mexia, mas a popa estava recebendo pancadas das ondas. As ondas ainda estavam altas, é uma região de arrebentação, lembre, não é alto mar, eles já estão chegando próximos à praia, e toda vez que vai chegando próximo à praia, quando o piso do mar vai ficando mais alto, as ondas vão ficando mais altas, então naturalmente as ondas ficam mais altas e ficam mais fortes. Essas ondas estavam batendo na traseira do navio, consequentemente eles começaram agora com o desespero novamente, porque o navio ia abrir ao meio. Essas ondas iam estourar o navio, batendo na traseira do navio, a traseira do navio não ia aguentar, ia chegar uma hora que ela ia arrebentar e esse navio ia ser feito como palito.
ele ia ser destroçado. O desespero aqui é grande. Eles estão bem angustiados, porque no final das contas, eles acham ainda que vão morrer. Existe a chance de morrer? Existe ainda a chance de morrer. E eles estão preocupados, angustiados com isso. E por isso mesmo, o versículo número 42 nos mostra um segundo estágio aqui, que é uma tentativa de resolver o problema por meio de uma destruição e de uma mortandade sem sentido, mas que para eles era a única saída que eles tinham. O texto nos diz que como o navio estava se abrindo, eles precisavam tomar uma providência. Qual era a providência? Eles precisavam sair do navio e ir até a praia. O problema é como é que se sai de um navio para ir até a praia com um monte de prisioneiros. Versículo número 42 diz que os soldados então intentaram matar os presos. Por que eles estavam querendo matar os prisioneiros? É porque o soldado romano, ele era responsável perante César pelo prisioneiro. E ele respondia com a própria vida com relação àquele prisioneiro. Então, caso um prisioneiro fugisse, o soldado recebia a pena que deveria ser do prisioneiro. Então, o soldado era morto. Nós vamos ver isso acontecendo ainda no livro de Atos, chamado um justiçamento, que era quando o soldado ele era morto porque deixou alguém fugir. Lembra do carcereiro de Filipos, que ele ficou preocupado? E Paulo diz, ninguém fugiu, porque se tivesse um fugido, ele ia morrer. O que é que os soldados pensaram? Esse monte de prisioneiros solto, nadando aqui, vai fugir todo mundo. Consequentemente, eles fugindo, a gente vai morrer. Então, eles queriam poupar a própria vida. Mas olha que crueldade, meus irmãos. Eles estavam querendo matar todas as pessoas, inclusive Paulo, porque lembra que Paulo também é um dos prisioneiros. Nesse momento, queridos, que parecia que tudo ia dar certo, eles estavam com um problema, o navio estava encalhado, ele ia se abrir, mas era só nadar até a praia. Paulo, de novo, está em risco de vida, porque os soldados estão querendo matar os presos para não passarem por um problema, por um julgamento depois em Roma e, consequentemente, morrerem. Paulo está entre os presos, eles querem matar Paulo também. Depois de tudo que Paulo fez, eles ainda queriam matar. Calvino diz que era uma crueldade, mas era na lógica da cabeça deles, era a única coisa que podia ser feita, porque era melhor do que eles fugirem e depois eles terem de morrer. Então, entre eles e os presos morrerem, eles preferiam que os presos morrerem. Mas olha a providência de Deus como é fantástica aqui. Porque na tentativa de impedir que os presos fugissem, os soldados pensaram em matar. Mas o versículo 43 diz que o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer. Vejam, meus irmãos, a providência de Deus em fazer com que esse homem voltasse a reconhecer que Paulo tinha importância. Interessante que ele já tinha gostado de Paulo desde lá atrás. Por algum motivo, Paulo conquistou esse camarada e ele gostava de Paulo. Ele deixou Paulo sair do navio antes de embarcar no outro, visitar amigos e tudo mais. É bem verdade que ele não viu Paulo quando Paulo deu o conselho deles não saírem de bons portos. Mas agora ele entende que Paulo acudiu no momento de maior dificuldade, que Paulo animou a tripulação para a sobrevivência, que Paulo é o que garantiu diante de Deus que eles não iriam morrer. Então, de alguma forma, ele tem um gosto por Paulo, ele queria impedir que Paulo morresse. Por isso, por causa de Paulo, todos os prisioneiros ali escaparam também. Ele não deixou que ninguém morresse, mas logo em seguida o texto nos diz que ele tomou uma outra providência. Qual foi? Organizar uma saída ordeira do navio. Não dá para ficar no navio. O navio vai estourar mais cedo ou mais tarde. Qual foi a providência? Mandar o pessoal ir nadando até a praia. Ele sabia que esses homens, por ter passado tanto tempo sem comer, em dificuldade, não iam conseguir fugir. Eles não iam ter nem força para fugir. E ali estavam no meio do mar, numa ilha, ia fugir para onde? Não tem nem para onde fugir. Então ele diz, vão nadando. O problema aqui é, nem todo mundo sabe nadar. E aí nós temos uma outra dificuldade aqui no texto. Porque o texto nos mostra que as angústias aqui, o caos ainda está operando. Ele tem um monte de gente que não sabe nadar. E o que você faz numa situação como essa aqui? Como é que se resolve um negócio desse? Ele dá uma ordem bem simples. Diz, quem sabe nadar vai na frente. Provavelmente os soldados foram na frente, sem capacidade para nada. E um grupo, os marinheiros com certeza já foram na frente, mas ficou provavelmente prisioneiros e soldados para trás. O que é que eles faz com ele? O texto diz assim, os primeiros podem lançar-se ao mar, quem souber nadar, no versículo 43. No versículo 44 ele diz, e o resto se vira como der. Imagina o desespero, você não sabe nadar, você está no mar, o mar está bravio, as ondas estão altas, e você vai precisar pular na água para chegar na praia, porque senão você morre se você ficar no barco. Ele diz, se virem,
Se viram com o quê? Com tábuas e com destroços do navio. O navio estava se despedaçando, tinha pedaço do navio por tudo quanto é canto. A ideia é, cada um pega uma prancha, pega um pedaço de madeira que boie, qualquer coisa que boie, se agarre com isso e espera que a onda jogue lá na praia. E foi justamente isso que eles fizeram, meus irmãos. O texto nos diz que essas pessoas se atiraram ao mar, se agarraram os pedaços do navio, mas de alguma forma chegaram à praia. E aí vem o que eu acho mais marcante aqui no texto, de que é o Senhor cumprindo a promessa lá no finalzinho do versículo 44. Veja, foi só angústia, só caos, só confusão até agora, mas no finalzinho do 44 o texto diz assim: e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos quem? Lá no versículo de número 37, 276 pessoas. Todos se salvaram e chegaram em terra. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. No final das contas, os soldados, os presos, os marinheiros, todo mundo deu um jeito e chegou na praia. Todo mundo conseguiu lá. Mas o texto diz que todo mundo chegou a salvo. O Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor fez exatamente aquilo que ele disse que ia fazer, que ninguém iria morrer. Mesmo que tudo tivesse uma bagunça. Vejam, são vários versículos mostrando só como foi tudo um caos magnífico, com ondas gigantes, com vento, com o navio se quebrando, com o povo passando dificuldade, e no final das contas o texto diz: ninguém morreu, todos se salvaram. Isso aqui foi um milagre, mas é interessante que é um milagre do Senhor operando. Lucas faz questão de protelar o tempo inteiro para mostrar o caos, a confusão e a bagunça, para mostrar que nós podemos confiar no Senhor, porque em meio à confusão toda, é o Senhor que está salvando todos. Vejam, em meio à confusão toda, o Senhor os fez chegar numa ilha. Em meio à confusão toda, o Senhor os fez chegar em uma enseada. Em meio à confusão toda, o Senhor os fez conseguir encalhar o navio na proximidade. Em meio a essa confusão toda, o Senhor salvou Paulo e os prisioneiros da morte cruel que os soldados iam dar. Em meio a essa confusão toda, tinha tábua para se agarrar e ainda chegar ao barco. O texto, então, meus irmãos, nos traz algumas lições que eu creio que são preciosas para nós quando nós olhamos para esse texto. A primeira lição é a fidelidade de Deus, que supera todas as nossas crises. Ele não evitou o naufrágio, ele não evitou o problema. Pelo contrário, eles passaram semanas meio a essa angústia, mas o Senhor não permitiu que nenhuma das 276 pessoas morressem. O Senhor foi fiel, cumprindo a sua promessa, mesmo em meio à crise, o Senhor conduziu tudo. É importante a gente pensar nisso, meus irmãos, porque no final das contas, é Deus que conduz a nossa história, é Deus que nos conduz. E nossas angústias, em muito, elas só existem porque nós descremos no Deus que diz que está conosco. Se o Senhor está ao nosso lado, não importa se o barco está balançando, não importa se o mar está bravio, se Deus está do nosso lado, a chegada é garantida. Pode ser meio atropelada, como foi aqui, mas Deus é fiel, meus irmãos, e vai cumprir a sua promessa de cuidar de cada um de nós. Nós não podemos cuidar de nós mesmos. E essa é a segunda lição que o texto nos mostra aqui, meus irmãos, que Deus usa os meios mais estranhos possíveis para produzir a salvação, mas os meios humanos não são os melhores meios que existem. No final das contas, Deus usou uma tempestade para levá-los para o lugar certo. Nós vamos ver isso no capítulo 28. Deus usou tábuas de navio para salvá-los. Deus usou uma enseada para eles encalharem o navio. Deus conduziu todos os eventos, meus irmãos, para a salvação deles. Eles podiam ter morrido na primeira semana, eles podiam ter morrido imediatamente. No primeiro lançar de vento, o barco podia ter virado, e eles estarem no meio do mar e ter morrido todo mundo. Só Paulo precisava escapar. A promessa era só para Paulo, mas Deus estendeu essa promessa para os outros. Os meios humanos não foram capazes de salvar ninguém, e eles ainda são completamente inúteis. Veja, eles conseguem manobrar o navio, eles conseguem aprumar o navio, mas eles não conseguem garantir que o navio chegue em terra. O navio fica na metade do caminho e ainda está se desmantelando. Não é possível confiar nos métodos dos homens. Mas Deus, meus irmãos, mantém toda a nossa vida segura. Deus é fiel e mantém todas as suas promessas para serem cumpridas. O texto nos diz: o Senhor os guiou até o final. E eu acho interessante que a última lição que o texto nos dá, meus irmãos, é que nenhum detalhe escapa do controle de Deus.
O vento forte que os empurrou naquela tempestade não estava fora de controle, estava sob o controle de Deus. A forma como o Senhor balançou aquele barco de um lado para o outro, ele não estava descontrolado, sem leme, sem velas, ele estava sob o controle de Deus. A forma como esses homens encalharam esse barco, ele estava aqui a ponto de se despedaçar, não estava sem controle, estava sob o controle de Deus. Deus estava providenciando salvação em cada um daqueles momentos. Deus estava conduzindo cada um daqueles eventos. Nenhum detalhe escapa ao nosso Deus. Ele está no controle de absolutamente tudo. Às vezes, meus irmãos, a vida parece uma bagunça. Às vezes tudo vira um caos. Às vezes é um caos financeiro, emocional, de saúde. Às vezes tudo fica uma confusão tão grande que a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. A gente fica confuso, sem saber o que Deus está fazendo. Na verdade, a única coisa que nós precisamos fazer é confiar. Confiar no Senhor. Confiar que Ele está tomando as providências. Confiando no Senhor, nós conseguimos enfrentar uma luta como eles enfrentaram aqui. Confiando no Senhor, nós passaríamos por uma situação como essa com um pouco de tranquilidade, porque afinal de contas, se existe uma praia onde possa se encalhar, pelo menos existe uma praia e não um lugar com pedras onde todos vamos morrer. Se o navio está encalhado, pelo menos encalhou próximo à praia. Se de alguma forma alguns não sabem nadar, o Senhor providenciou tábuas para que todos chegassem até lá. O Senhor está sempre conduzindo todas as coisas, mesmo que tudo esteja em meio ao caos. O Senhor é fiel para superar nossas crises. O Senhor ele usa os meios para nos salvar, enquanto os meios humanos eles falham. E o Senhor, no final das contas, nos dá sempre uma maneira de escapar, porque nada escapa do controle dele. Deus nos ajude, meus irmãos, a confiarmos plenamente nesse Deus que, em meio ao caos de uma vida, consegue nos garantir salvação no final. Vamos orar? Deus eterno e Pai, muito obrigado, meu Deus, porque às vezes nossa vida vira uma bagunça mesmo. Tudo parece dar errado e a gente não sabe nem para que lado está indo. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que mantenhamos a nossa fé no Senhor. Porque nós vimos, meu Deus, durante essas últimas semanas, como é possível o Senhor permitir que aconteça uma situação tão difícil como essa, pela qual Paulo passou, de passar semanas num barco jogado de um lado para o outro, ainda ter que encalhar desse jeito e o navio afundar. Mas é bom ver, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está conduzindo todas as coisas, e nós podemos simplesmente descansar porque o Senhor é bom. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar disso e nos dar fé para quando a nossa vida virar uma bagunça, um caos, a gente ainda consiga confiar no Senhor, porque no final das contas o Senhor vai nos salvar. Nós te rogamos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta-feira. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, aciona as notificações. Assim, toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai ter acesso e você vai poder estudar a Bíblia conosco também. Se você já é membro, não se esquece de curtir, compartilhar, de comentar. Assim você gera maior engajamento e fará com que esse material chegue a outras pessoas que de repente podem estar precisando. Se você é aqui de Recife, todo domingo às 9h30 da manhã e às 6 horas da noite, nós estamos reunidos ali na rua Motocolombó, na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui, voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.